Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho programado com vocês, né? Às 15 horas estava programado a nossa sessão aqui com a Sandra, mas nós tivemos problemas para fazer as conexões aqui nas mídias, para fazer essa live. Então, nós vamos fazer aqui no Instagram. Já estou aceitando a Sandra aqui. Agora sim. Oi, Sandra. Oi, foi. Minha câmera tá virada. Peraí que a minha câmera tá virada. Tá bem. E agora eu vou tentar virar ela aqui. Oxi, cadê minha câmera? Vai ter que olhar pra mim por aqui. Não vai virar, não? Aí! Aê! Agora sim. Sandra, boa Ai, ai. tarde Boa novamente. tarde, novamente. Ô, briga! Nossa, foi uma briga agora. Quando Pois não, é. não foi, primeiro foi você, depois fui eu, né? Então Uma briga. a NET e os dispositivos eletrônicos estão nos sabotando hoje. Hoje tá uma beleza. Mas nós somos persistentes, né? E estamos aqui. Ah, isso, a gente não desiste, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ai, ai. E aí, minha querida, muito obrigada por aceitar aqui, né, fazer essa inscrição para você fazer a sessão terapêutica aberta, Isso. Uhum. gratuita. Eu agradeço muito, né, por você ter se disponibilizado e principalmente pela sua coragem, né, de fazer essa sessão aberta assim ao público, né, nas mídias sociais. Mas é muito importante isso, porque você certamente vai inspirar outras mulheres, né, nas questões que você vai trabalhar aqui com a gente hoje, tá bom? Muito Ok. obrigada por aceitar o Nada. convite também. Obrigada a você. E eu gostaria de saber, a Emanuela entrou aqui com a gente, tudo bom, minha flor? Eu queria saber de você, que terapia você vai querer utilizar hoje, né? Porque eu dei duas opções para quem está fazendo aqui esse trabalho comigo da sessão aberta. Fazer uma sessão ou de Reiki ou de Emotional Freedom Techniques, que é a técnica de tapping, onde a gente trabalha liberações emocionais, tá bom? Então você me diz quais dessas terapias você vai querer receber, né, o Ah, tratamento e depois a gente conduz aqui, né, com os teus objetivos nessa terapia. o Aproveita, por de... favor, e se apresenta, tá? Fala a sua Ah, tá. idade, sua profissão, onde você mora. Tá. Eu sou Sandra Chaves, né? Sou mãe da Raíssa, que já fez a terapia com você, né, Pri? Uhum. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu tenho 54 anos e eu faço às quarta-feiras, né? O reiki com você. E era isso que eu queria falar. O Uhum. reiki eu já conheço. A liberação a outra, liberação dos. AFT. Isso. A FTM, né? Uhum. Eu É, comecei, eu fiz aquele dia de dor com você, não foi? foi. Na nossa sessão de reiki, você estava com dor, aí eu te conduzi em algumas Isso, rodadas e você teve aí uma diminuição da dor, né? isso. Eu fiz uns exames e eu descobri que eu tenho um cálculo renal no rim direito. O ovário que me sobrou está cheio de cistos, muito cisto, por isso a dor intensa. E o local onde foi retirada a minha trompa tem uma infecção. Preciso fazer uma ressonância. Tentei fazer o exame 2 vezes, mas tenho um problema de intestino constipado, ressecado, travado. Eu tomei uma overdose de laxante via oral, via, né, retal, e não resolveu.
Aí eu vou ter que fazer no hospital uma lavagem intestinal para poder fazer o exame. Então tá bem complicado de fazer esse exame. No caso, que seria melhor? Porque hoje eu tô sem cólica, graças a Deus, nenhuma. Nem de rim, nem de cisto, nem de infecção. Hoje tô boa, tô ótima. Uhum. Mas tem dia de estar terrível. Muita cólica. Tá todo lado. O que que eu sugiro para você? Eu sempre vou sugerir que a gente faça sempre uma terapia, um trabalho, um tratamento ativo, né? O que que eu chamo de trabalho ativo? A gente sabe que os nossos sintomas, né? 85% dos nossos sintomas e 85% das doenças que nós desenvolvemos, elas têm como origem as nossas emoções, a nossa parte emocional, tá bem? Uhum. Então, para a gente fazer um trabalho mais ativo, você começar a fazer esse trabalho terapêutico e já começar desde já a ter uma melhora, né? Claro que em uma sessão a gente não conduz um tratamento completo, né? Mas para você perceber como que esse trabalho pode te ajudar, eu indico que você faça hoje a EFT, tá? Para a gente trabalhar aí questões emocionais que estão ligadas aí a esse intestino constipado, né? Está ligado a essa infecção, ao cálculo renal, aos cistos no ovário, né? Então, como eu já estou te dizendo, em uma sessão a gente não resolve tudo isso. Uhum. Porque a partir do momento que a doença já se estabelece no físico, nós precisamos fazer um trabalho contínuo, de no mínimo 90 dias, para que a gente possa iniciar mudanças de padrões. Que padrões são esses? Comportamentais, emocionais, mentais, e principalmente os energéticos, tá? Então, eu te sugiro a FT, mas aí se você não quiser falar das suas emoções aqui ao vivo, aí a Ah, gente não, pode tudo conduzir bem. para o reiki, tá? Não, vamos fazer esse sim, para mim é até muito bom. Até te falei que como que isso se manifestou, não falei? Eu Sim, tive um surto de ira muito forte por uma pessoa que chegou a me agredir aqui na minha casa, na porta da minha casa, um vendedor ambulante. E eu me deixei irritar de uma tal forma e manifestei uma amidalite, tive febre de 40 graus durante 8 dias. Cessando a amidalite, veio todas as infecções de uma vez e a pedra. Então, quer dizer, ele foi só um gatilho para liberar essa ira, essa fúria toda que estava dentro de mim. Eu me senti tão ofendida com tanto, quer dizer, eu me deixei importar por uma outra pessoa e isso não poderia me atingir, porque o que ele pensa é responsabilidade dele, não é minha. A atitude dele é responsabilidade dele, não minha. E eu me enfureci, peguei aquilo para mim e acabou comigo. Até hoje eu tô na peleja para me consertar, mas a responsabilidade de ter ficado assim é toda minha por ter aceitado a provocação. Então, agora tem que me curar, né? Eu me adoeci, tem que me curar. exatamente. Então, a ira que veio, né? Esse impulso emocional que veio no momento que você estava discutindo com essa pessoa, e aí você disse, eu me senti ofendida, veio a ira, eu me enfureci, né? Então, Uhum. certamente, essa raiva, quando você diz eu enfureci, né? Tinha aí uma fúria dentro de mim. A fúria ela não surge do nada, né? Não, Certamente ela ela existe. veio de outras experiências e outras histórias na nossa vida. E tá tudo bem. Eu sempre digo assim, gente, as pessoas se preocupam, né? Falam assim, eu vou ser julgada, né? Não se preocupe, porque todos Não. nós temos as nossas inferioridades e nós precisamos trabalhá-las para que a gente entre em equilíbrio, tá? Então, todo o trabalho que a gente vai fazer aqui, e para você que está assistindo também, é, ouve toda esse trabalho aqui que eu estou fazendo com a Sandra sem julgamento,
né? Eu acho que é um trabalho de amor que a gente está fazendo aqui. A Sandra está se entregando para esse tratamento. Ela vai acabar falando de coisas mais pessoais, mas isso acontece com todas as pessoas, sem exceção. Tá bom? Então, quem Tá estiver bom. ouvindo, nos acolha aqui nesse trabalho, acolha a Sandra. Então, Sandra, o que eu tenho para dizer para você? Vamos trabalhar, então, essa situação que você passou, porque dela certamente vão surgir alguns insights, algumas lembranças, outros sentimentos, pensamentos e emoções que aconteceram ali naquela situação, tá? Para a gente começar a trazer todas essas negatividades que vieram no momento e que gerou gatilho para essa infecção, para febre e outras situações que você está passando hoje, tá bom? Uhum. Tá bom. Então vamos lá. Ó, o pessoal está te parabenizando aqui, que precisa de muita coragem. Muito obrigada. Vamos lá, conta Obrigada. para mim. Eu quero que você se conecte naquele momento, no dia que aconteceu essa discussão com esse vendedor ambulante. Eu quero que você lembre a cena como um todo, tá? Uhum. Como é que, o que ele te falou, o que você falou para ele, como que você estava dentro desta cena, tá? O que você estava sentindo no seu corpo, o que você estava sentindo dentro do seu coração e os pensamentos que surgiam. Então, conta pra gente agora o que aconteceu, conta a história pra gente do que aconteceu naquele dia. Então, naquele dia eu estava nos meus afazeres mesmo aqui de casa, com meus cachorros, minhas coisas, né? Aí a campainha tocou, eu fui atender e o rapaz que dirige estava no carro lá fora, um Fiat, não era Fiorino, mas era um Fiat. E eles vendem iogurtes e essas coisas assim, feitas aqui perto, em Cataguases, uma cidadezinha perto aqui. Uhum. Aí eu virei para ele e falei que eu não ia querer o iogurte. Aí o rapaz foi e deixou o iogurte em cima do muro. Aí eu falei assim, não, não vou querer o iogurte. Aí quando ele voltou, ele vai dar a volta, não vai, voltou. Aí ele virou e falou assim que se eu podia pagar. Aí eu virei para ele e falei assim, não, eu não queria o iogurte, eu não quero o iogurte. Eu tenho dinheiro no cartão. Aí ele falou assim, compra para ajudar, que não sei o quê. Eu falei assim, eu tenho cartão, você trouxe a maquininha, posso passar? Porque eu não saio de casa. Eu não vou ao banco, então eu tenho cartão de débito e de crédito. Você pode passar o cartão. Não, eu quero dinheiro. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Eu tenho cartão, eu tenho dinheiro no banco. Em casa eu não tenho. Aquilo já começou a me irritar. Ele virou para mim e falou assim: ah, você é uma caloteira. Eu falei, meu filho, como eu sou caloteira, eu estou me dispondo a te pagar. Você tem um Pix? Eu transfiro agora para você. E eu não quero esse iogurte. Eu transfiro para você agora no Pix. Me dá uma conta jurídica da empresa, pessoal, qualquer uma. Eu transfiro dinheiro para você, não é para ajudar? Eu transfiro agora. Aí ele começou a me insultar e a xingar e veio para cima de mim, sabe? E começou a falar um monte de barbáries. Eu fui eu fico roxa, né? Minha pele é clara e eu fico assim vermelha. Qualquer pouquinho que eu tô no sol, em vermelho. Aí eu fiquei muito, muito irritada com aquilo. As ofensas que ele foi falando, me chamando de nomes chulos que eu não quero falar, nome feio. Aquilo me doeu a alma, como se me rasgasse. Acho que já por ter ouvido isso várias vezes e por me sentir injustiçada, porque eu sempre fiz isso. As pessoas me apontam, me ofendem e eu guardava aquilo para mim e me fechava com aquilo. Então, parece assim, sabe quando vai enchendo o copo e ele está muito cheio e quando vem mais um e ele entorna? Esse dia ele entornou. Eu não aguentei mais ouvir mais nada, aquele monte de asneira. E mais uma vez eu passei por uma situação terrível.
Eu liguei para a polícia, para o 190, pedi ajuda. Aí o rapaz ainda falou para mim assim: pode chamar, eu sou filho de sargento. Quer dizer, ele é filho de sargento e deu o número da patente. E tipo assim, você acha que vai dar alguma coisa para mim? Então me volta a cabeça a mesma situação que eu vivi durante 10 anos. Eu fui casada com um delegado fiscal, aposentado, sobrinho de juiz. E eu vivi horrores nessa época. E por causa disso, acho que aquele sentimento, na hora que ele falou, sou filho de sargento, aquilo me veio à tona. Então o ódio transbordava e saía nos meus poros, sabe? Foi isso que aconteceu. Eu fiquei com muita raiva, muita, não sei nem como te falar o tanto de raiva que eu fiquei. E o policial, em vez de me ajudar, não fez nada, sabe? Como sempre. Porque eu tenho 3 casamentos. O primeiro eu casei com 17 anos, o segundo com 26 e agora o terceiro com 37. Casei, estava no hospital, refazendo a cabeça e o rosto do acidente que eu tive. Torcota. Aí eu acho que aquela lembrança de eu ter pelejado muito, de sempre ter parado no hospital e do hospital delegacia para fazer exame de corpo de delito, e eu vivi essa vida durante 10 anos. Eu sofri agressão doméstica e meu filho estava sendo criado desse jeito, então eu acho que esse sentimento de impotência daquela época, da pessoa nunca respondeu Maria da Penha, eu ainda até falei que Maria da Penha, isso só existe no papel, para mim ele nunca funcionou. E eu fui muito machucada fisicamente, espiritualmente, mentalmente, então nem se fala. Então, no rapaz fazer a mesma coisa e falar, o que deixou tudo muito mais forte foi ele falar da patente do pai dele. Porque eu tive meu filho roubado aos 4 anos de idade por esse meu ex-marido, e eu fiquei 5 anos na justiça pelejando para pegar o meu filho, mas eu não sabia que o juiz que estava movendo a minha causa era tio dele. Que se eu soubesse, não pode, né? Não pode. Eu não sabia. Eu só soube depois que eu perdi a causa e o meu filho ficou 11 anos afastado de mim, sem eu ter contato nenhum com ele, e se tornou um suicida em potencial. E eu fiquei 3 anos pelejando com ele, em grupos de apoio e tudo, para ele não cometer suicídio. Então, isso tudo que eu tô te falando veio à tona de uma vez só. Aquela frase do rapaz veio assim. Você consegue repetir a frase? Ele disse assim: pode ligar. Então, as pessoas estão acostumadas com a gente vagabunda, com caloteiros, com não sei o que. Eu falei assim, gente, não tem condição. Eu estou te pedindo uma forma de te pagar. A gente só aceita dinheiro. Eu falei assim, deve ter alguma coisa ilegal nisso, porque é impossível você não ter um Pix, uma conta física, jurídica ou da empresa que eu possa passar o dinheiro. Portanto, quem não presta é você. Eu falei, olha bem como que você fala. Aí o outro rapaz estava lá embaixo do carro. Ele voltou e pegou ele, foi embora, porque ele viu que o rapaz extrapolou, entendeu? Eu não me neguei a ajudar, porque eu não queria iogurte e eu me dispus a ficar então para ajudar. E fui tratada dessa forma. Isso matou. Quando você conta essa história pra gente agora, o que que você sente no seu corpo? Tristeza, angústia. Muita angústia, uma tristeza sem fim. Tá bom. A gente vai fazer umas rodadas de EFT, tá bom?
Como é que a gente faz? Você consegue apoiar o celular em algum lugar para você ficar com as mãos livres? Consigo, mas eu consigo. Dá para me ver? Dá sim. Dá pra te- Deu uma queda aqui na conexão, mas voltou. Vamos lá. Nós vamos tocar alguns pontos. Antes da gente começar, eu vou te mostrar onde são esses pontos. Tá bem? Uhum, tá A bom. gente vai acionar esses pontos que estão aqui na linha da mão, como se fosse aqui a linha que a gente chama linha do karatê, tá? É quando a gente Tá. brinca quando criança, né, de karatê, Uhum. essa linha aqui. E nós vamos acionar os pontos que eu vou te indicar, tá? Não precisa bater com força e também não bate muito leve. Você vai achar a intensidade desse toque, tá? Você vai perceber que é um toque de estimulação, tá bom? Então você vai estimular este ponto. O outro ponto é bem no meio da nossa cabeça, tá? Como se a gente passasse uma linha aqui assim, tá? É bem no meio da Uhum. cabeça. O outro ponto é no início da sobrancelha, bem em cima da sobrancelha, assim mesmo, ó. No início. No canto do olho, embaixo Aqui. do olho. Isso. Entre Pode o ser na... do lado pode ser do lado direito? Pode ser qualquer lado, tá? Não tem Tá, importância, tá. tá? Entre o nariz e o lábio superior, Uhum. entre o lábio inferior e o queixo, tá? O nosso próximo ponto é na clavícula, tá? O ponto que a gente chama de clavícula. Então aqui, acho que você vai conseguir ver que eu tenho esses ossinhos bem saltadinhos aqui. São os Uhum. dois dedinhos para baixo, um pouquinho mais para fora. A hora que você passar os seus dedos aqui, você vai sentir como se tivesse uma leve, uns furinhos assim, como se tivesse um buraquinho, tá? Você Uhum. vai bater aqui. E o último ponto é embaixo da axila, 4 dedinhos embaixo da axila, na linha do nosso sutiã, Tá, ok. tá bom? Achei. Esses são os Uhum. pontos. E como é que a gente vai fazer essas rodadas? Eu vou, é, eu vou conduzir a rodada, eu vou contar de novo essa história que você me contou e você vai repetir a história comigo, tá bom? Tá, ok. Essa história toda hoje, de 0 a 10, quanto que ela te traz de sofrimento? Sendo 0 nada, não é o caso, né? E 10 muito. Pontua para mim de 0 a 10 o quanto que isso te dói. Hoje ela me dói em torno de 5, 6, mas ela já doeu 10. Eu tenho feito reiki com você e eu tenho tratado isso para eu tirar de dentro de mim, porque eu acho que quando eu liberar essa angústia, essa raiva, isso melhora. Então, quando eu faço o reiki com você, teve um dia até que eu vi vários miasmas, lembra? Sim, eu lembro. Eu tenho tratado isso. Então, hoje ela tá entre 5 e 6. Não tá muito, mas não tá 10 mais, porque tava 10, tava me matando mesmo, mas agora nem tanto. Mas ainda me faz chorar, me faz ficar roxa de raiva ainda, Tá bem. por causa das angústias. Uhum. Então vamos lá. Bate no ponto do karatê. Mesmo que eu tenha passado por essa experiência tão dolorosa, Repito, mesmo que eu tenha passado por essa experiência tão dolorosa, no qual eu fui julgada, no qual eu fui julgada, apontada como uma pessoa apontada como uma pessoa devedora, devedora, devedora daquilo que eu não pedi. devedora daquilo que eu não pedi. Mesmo assim, eu me amo. Mesmo assim, eu me amo. Eu me aceito e eu me perdoo, Eu me aceito, eu me perdoo. profunda e completamente. Profundo e completamente. Mesmo que eu tenha me enfurecido com aquelas palavras, Mesmo que eu tenha me enfurecido com aquelas palavras. mesmo que eu tenha sentido raiva, Mesmo que eu tenha sentido raiva. eu fui muito ofendida.
Eu fui muito ofendida. Mais uma vez na minha vida, eu passei por uma situação horrível. Mais uma vez na minha vida, eu passei por uma situação horrível De agressão verbal. de agressão verbal. Mesmo assim, eu me amo. Mesmo assim, eu me amo. Eu me aceito e eu me perdoo. Eu me aceito, eu me perdoo. Profunda e completamente. Profunda e completamente. Ok. O vendedor ambulante veio vender o iogurte na minha porta. O vendedor ambulante veio vender iogurte na minha porta. Eu disse a ele que eu não queria. Eu disse a ele que eu não queria. Ele disse para eu pagar porque eu estava devendo. Ele disse para eu pagar porque eu estava devendo. E eu disse, eu não te devo nada, eu não quero iogurte. Eu disse, eu não te devo nada, eu não quero iogurte. Ele disse, você tem que me ajudar. E você tem que me ajudar. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. E eu disse, E ok, eu só disse, tenho cartão. ok, só tenho cartão. E ele começou a gritar comigo. E ele começou a gritar comigo. Me chamou de nomes horríveis. Me chamou de nomes horríveis. Nomes chulos, Nomes chulos, dos quais eu já havia ouvido no meu passado. dos quais eu já tinha ouvido no meu passado. Naquele momento eu me senti injustiçada, Naquele momento eu me senti injustiçada, impotente. impotente. Isso já aconteceu comigo tantas vezes. Isso já aconteceu comigo tantas vezes. Foi sempre horrível. Foi sempre horrível. Agressões verbais, Agressões verbais, agressão física. agressão física. Por muito tempo eu fui Por, agredida fisicamente. por muito tempo eu fui agredida fisicamente. Isso detonou não só o meu corpo, Isso detonou não só o meu corpo, detonou meus pensamentos, detonou meus pensamentos, me detonou emocionalmente me detonou emocionalmente e espiritualmente. e espiritualmente. Eu me senti impotente, Eu me senti impotente, como das outras vezes. como das outras vezes. Ele me ofendeu, Ele me ofendeu, como em outras situações eu também me senti ofendida. como em outras situações eu também me senti ofendida. E isso dói na minha alma. Isso dói na minha alma. Uma autoridade, Uma autoridade, ele disse para mim, eu sou filho de uma autoridade. ele disse para mim, eu sou filho de uma autoridade. Pode chamar a polícia, você nem sabe quem eu sou. Pode chamar a polícia, você nem sabe quem eu sou. Eu sou filho de sargento. Eu sou filho de sargento. Nada vai acontecer comigo. Nada vai acontecer comigo. Me remeteu à minha história. Me remeteu à minha história. Eu fui casada com um delegado, Eu fui casada com um delegado, filho de um juiz. sobrinho de um juiz, Desculpa, sobrinho de um juiz, que ficou com meu sobrinho filho que ficou com meu filho por tanto tempo. por muito tempo. Tirou a guarda de mim. Tirou a guarda de mim. E o meu filho passou por E muitos problemas. o meu filho passou por muitos problemas. Se tornou um suicida. Se tornou um suicida. Eu tentei ajudar levando meu Eu tentei filho ajudar, levando meu filho para vários grupos de apoio para vários grupos de apoio e também psiquiatras. e também psiquiatras. Meu filho também ficou muito abalado com toda a minha história. Meu filho também ficou muito abalado com toda a minha história E certamente deve ter se sentido desassistido. e certamente deve ter sentido desassistido. E eu sofri com essa distância. Eu sofri com essa distância. Meu filho foi roubado de mim Meu filho foi roubado de mim por um pai por um pai que era uma autoridade.
Era uma autoridade. Ele levou meu filho de mim. Ele levou o filho de mim. Isso me traz muita tristeza. Isso me traz muita tristeza, Muita angústia. muita angústia. É uma tristeza sem fim. É uma tristeza sem fim. Dói na minha alma. Dói na minha alma. Essas autoridades que deveriam fazer o bem. Essas autoridades que deveriam fazer o bem Me fizeram tão mal. me fizeram tão mal. E mal ao meu filho. E mal ao meu filho. E mais uma vez naquela ocasião, E mais uma vez, naquela ocasião, quando eu liguei para a delegacia para pedir ajuda em relação ao vendedor ambulante, quando eu liguei para a delegacia para pedir ajuda em relação ao vendedor ambulante, mais uma vez eu não fui atendida. mais uma vez eu não fui atendida. Maria da Penha não existe para mim. Maria da Penha não existe para mim. Eu me sinto impotente. Eu me sinto impotente. Sinto muita tristeza, Sinto muita tristeza, muita angústia. muita angústia. É uma tristeza sem fim. É uma tristeza sem fim. Uma dor na minha alma. Uma dor na minha alma. E por tantas vezes foi uma dor física. E por tantas vezes foi uma dor física. Uma dor mental. Uma dor mental. E uma dor espiritual. E uma dor espiritual. Bom, pode parar de bater. Você teve mais alguma lembrança da situação? Foi essa tristeza mesmo, essa angústia. Eu acho que eu ainda não superei a história do meu filho, porque ele virou para mim quando ele veio e eu contei a história, às vezes que eu tentei visitá-lo e eu voltei para casa agredida, tive que ir para o hospital de novo. Ele virou para mim e falou assim: estão vendo que tudo que foi falado para mim foi mentira. Então, quer dizer, eu tentei pegar meu filho, eu tentei ver meu filho e o pai dele distorceu a história. Então, isso veio à tona, né? Por ser sobrinho de juiz, delegado fiscal aposentado. E o rapaz virar e falar: sou filho de sargento. Então, quer dizer, mais uma vez, eu não ia ter nada resolvido pela pessoa ter uma autoridade por trás, como dizem, uma costa quente, né? É assim o termo que eles usam. E realmente foi assim, eu fui mais uma vez maltratada, mais uma vez não fizeram nada. E eu tenho N situações de ir parar na delegacia, ir atrás do promotor. A delegada de mulheres, que ela é uma mulher, era para ela me ajudar. Ela desfez de mim. A juíza, que eu abri um processo e eu fui abrir um processo porque eu sofri todo tipo de assédio, molestada, invasão de privacidade. Eu morava na fazenda onde eu criei meus filhos e as pessoas, por baixo tinha assoalho, as pessoas entravam por debaixo para me ver trocar de roupa, para me ver nua. Então, abri vários processos. E várias vezes eu fui humilhada por outras mulheres que, junto com os outros promotores, todos riram de mim em pleno tribunal. Então, eu nunca pude contar com lei. Lei, para mim, nunca existiu em lugar nenhum, nem juiz, nem nada. A única pessoa que fez alguma coisa por mim foram os promotores. Os promotores da cidade onde eu morava, os promotores de Juiz de Fora, esses fizeram. Esses entraram a meu favor, porque além de tudo, o meu ex-marido falou assim: ele tem que ficar comigo mesmo, porque além de tudo ela é toda aleijada. Por causa de eu ter sofrido o acidente, eu fui atropelada em 2005, onde eu tive afundamento de crânio, né? Um traumatismo crânioencefálico. Eu quebrei frontal, perdi zigomático, mandíbula e maxilar lado esquerdo, 5 fraturas de bacia. Eu perdi a face esquerda. Todo o lado esquerdo do meu rosto e da minha cabeça é reconstituição.
de osso e aço cirúrgico. Por isso que eu perguntei se pode bater, que o lado de cá é muito sensível. Ainda tive que ouvir isso. Ela é aleijada, como é que ela vai tomar conta de uma criança? E eu virei e falei assim, então quer dizer que mães cadeirantes, cegas, surdas, quando elas têm filhos, elas doam, a assistente social vem buscar, elas são impedidas de ter o próprio filho. Aí o promotor entrou me defendendo e o juiz, né, foi e falou com ele, peça desculpa. Isso não é cabível. Ela pode abrir um processo contra você, mas porque o promotor me defendeu, o juiz era tio dele, não ia falar biscoito, né? Então, quando a palavra sargento veio à tona, essa história toda voltou, entendeu? Toda. E o promotor de Ponte Nova, eu fui ameaçada. Ele falou comigo assim que se ele não ficasse comigo, ninguém mais, nunca mais ia ficar. E eu fui ameaçada, ele me ameaçou tirar minha vida. E eu fui pedir ajuda na delegacia de mulheres e fui muito maltratada. Aí eu fui para o fórum. O próprio soldado estava na delegacia, virou para mim e falou assim, se você ficar aqui, ela não vai fazer nada por você. Vai para o fórum, procura o promotor. Eu fui para o fórum, fui atrás do promotor. O promotor foi e pediu escolta para me levar para casa. E eu fazia faculdade na época e eu tive várias pessoas, né, militares, para poder me acompanhar à faculdade, à sala de aula. Não ficava sozinha em casa, sempre tinha uma escolta, mas porque eu fui atrás do promotor. A delegacia de mulheres, para mim, é só para aparecer para a imprensa, para falar que faz, porque não faz nada. Para mim, nunca fizeram nada. Nunca. A não ser me humilhar bastante. Só. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, eu preciso tirar isso de mim, da minha cabeça, da minha alma, do meu corpo etéreo, eu tenho que tirar isso de mim. Quando eu não tirar isso de mim, eu não vou parar de manifestar essas coisas. Isso me machuca muito, a minha alma sangra quando eu falo disso. Eu consigo conversar com meu ex-marido, eu consigo ser amiga dele, conversar, bater papo e tudo, mas quando vem as lembranças disso, volta tudo. Então, quer dizer, eu superei um pouquinho, mas não consegui perdoar mesmo. Eu preciso perdoar, eu tenho que ficar livre disso. Eu preciso ficar livre disso. Eu sinto essa necessidade porque senão eu vou me matar. É um suicídio lento, bem lentinho. É porque o corpo ele começa a sinalizar, né, essas doenças. E já vai manifestando, cada hora manifesta uma coisa. Você vê, eu tive parada cardíaca e eu entrei no hospital morrendo com 4 de hemoglobina e minha pressão 6/4, porque eu me matei mesmo, tive que fazer uma esterectomia radical. O médico fez exame para saber se eu não tinha leucemia, porque eu estava com 4 de hemoglobina. Eu tive 4 de hemoglobina quando eu fui atropelada, eu perdi muito sangue, né? Mas aí foi descobrir, eu tinha miomas muito grandes, de 6 centímetros, 5 miomas, 6 centímetros e vários de 3 centímetros. Aí eu tirei útero, colo de útero, 2 trompas e um ovário. Ficou um para não entrar na menopausa precoce. E ele tá cheio de cisto, quer dizer, ele era o único ovário bom, ele já encheu de cisto, quer dizer que eu continuo me machucando, me prejudicando. Apareceu os cistos e uma infecção onde foi retirada as trompas. Essa região, né, onde nós temos o nosso sistema reprodutor, ele é a região dos relacionamentos, né? Então, isso na sua vida sempre foi muito conturbado, né? Você teve muitos sofrimentos em relação a isso.
E isso também mexeu muito com o seu relacionamento para com você mesmo, né? A sua autoestima, o seu amor próprio, porque é até difícil a gente acreditar nisso, né? Quando a gente está passando por todas essas situações. Então, Sandra, assim que essas negatividades começarem a sair, né, a serem libertas, e você conseguir esse perdão e o auto-perdão, porque quando a gente fala de perdão, a gente não necessariamente tem que chegar para a pessoa e falar, eu te perdoo. Uhum, eu nunca falei, não. Uhum. Mas o perdão e o auto-perdão estão ligados àquilo que a gente sente dentro da gente que a gente merece. Essa libertação. Então, quando a gente perdoa o outro, quando a gente se perdoa por ter passado por essas situações de sofrimento, o que acontece? A gente se liberta desta dor. A gente deixa aí e coloca um merecimento interno de que você pode ter experiências muito diferentes, muito boas e que vão te trazer felicidade, né? Então você se abre para um mundo novo quando a gente se permite este perdão, né? E quando a gente perdoa, não é que a gente está falando para o outro, olha, eu estou de acordo com o que você fez comigo, né? Isso não tem nada a ver com o perdão. O perdão simplesmente é, olha, você me machucou, né? Mas para me libertar desta negatividade, para me libertar desta dor, desta energia que não me agrega nada, eu te perdoo. É claro que eu não quero mais conviver contigo, né? Eu não aceito. Não quer dizer que eu aceito, mas eu perdoo, porque eu mereço me libertar disso. Você entende? Uhum. Tá bom. Então, quando a gente fez a primeira rodada, você estava ali no sofrimento 6, 5. Como é que tá para você? Aumentou esse sofrimento ou ele diminuiu? Ou continuou igual? Em relação ao rapaz, ele diminuiu bastante. Em relação ao ex-marido, ela permanece do mesmo jeito. É uma mágoa muito grande. E quando o meu filho tá lá de novo com ele, porque ele quer passar as empresas para o nome do meu filho, quer que o meu filho assuma. O meu filho está fazendo agora ele está fazendo o ensino médio, porque nele ficar naquele estágio suicida em potencial, o psiquiatra me pôs para vigiar ele 24 horas, como eu trabalhava. Eu tive que colocar pessoas para tomar conta dele para mim, porque ele ficou 3 dias trancado dentro do quarto da minha casa, que é muito grande, ela vai de uma rua na outra. E o quarto dele tem uma varanda, a casa tem piscina, e para suicidar a pessoa faz qualquer coisa. Ele tinha escondido os remédios psiquiátricos, então eu tive que colocar muita gente para vigiar. Então ele não estudou. Ele não estudou, ele não ia. Eu matriculava ele na escola, ele ia no primeiro dia e no último dia só. E os amigos dele, todos já suicidaram. Todos os amigos dele já suicidaram. O último se enforcou. Não, o último se enforcou. O da escola morreu com os remédios psiquiátricos e o amigo de infância lá de Rio Doce, aqui em Minas, se enforcou. E ele queria ir, eu falei, não, você não vai em nenhum desses velórios, não deixei. Então o pai dele chama ele de inútil, de vagabundo e que ele finge ter depressão. O pai dele não acredita que as pessoas possam se deprimir. Até que o filho dele mais velho do primeiro casamento é um rapaz formado, é um cientista. Ele é formado em fisioterapia e farmácia e ele estuda novas drogas, essa coisa. Ele parou todo o estudo dele, ele estava no Canadá fazendo pesquisas. Não saía do quarto para nada, a mãe teve que viajar para tirar ele de dentro do quarto, que o menino estava definhando, estava a ponto de morrer em depressão. Aí eu virei para ele e falei, o branco, a gente chama ele de branco, ele é muito branquinho, também tá com frescura?
é frescura o que ele tem? Ele falou que doença horrorosa. Eu falei, pois é, então tenha um pouco mais de paciência com o Thales. Aí ele bebe. Quando ele bebe, ele chama o menino de inútil, disso, daquilo outro. Então o Thales também tem muito problema com isso, sabe? Muito problema mesmo em relação a essas coisas de, de ser taxado de inútil, de vagabundo. Aí quando ele melhora, ele volta, né, tratando ele bem, porque ele já está com uma idade avançada, ele está com 71 anos, e ele quer deixar as coisas para o Thales. Uhum. E como ele bebe muito, e ele já tem ponto de safena, e depois da ponto de safena ele teve que colocar stand, e ficou diabético, porque não faz nada direito, não pode beber encharcado. Acho que ele tem medo de morrer de uma hora para outra, e o Thales não está preparado. Mas não sabe agir. Então magoa muito o menino. E nós estamos separados de novo, porque com isso ele tá lá. Veio a pandemia, essa coisa toda, deu lockdown, né? De novo para todo lado, Minas toda fechou. E de novo eu tô afastada dele. Ele veio para mim com 15 anos, desde os 13 ele era suicida. A casa do pai dele, todas as portas são arrombadas para ver se ele estava vivo, né? Porque ele tentou se matar várias vezes. E lá tem um rio muito grande, e eu ficava com medo dele pular no rio. Mas sempre eu punha alguém para correr atrás. Então, é isso que está me matando. Em relação ao rapaz, eu melhorei bastante. Mas o fato dele falar aquelas coisas me remete a esse tempo e ao tempo atual, que o Thales está lá de novo e eu quase não tenho contato com ele. Falo com ele via telefone, ligo e às vezes mando mensagem, ele manda retrato para mim, mas eu tenho fotos dele até os 4 anos que ele estudava aqui no Colégio Santos Anjos. E de vez em quando eu olho, tenho foto da gravidez, eu fui no estúdio, tirei um monte de foto nua com barrigão, aí aquilo me aperta de novo. E tem roupas dele aqui em casa ainda, também me aperta outra vez. Uhum. Isso dói muito. Esse dói muito. Então vamos fazer mais algumas rodadas. O rapaz que te xingou na porta da sua casa, em relação a ele, era 6, né? 6 e 5. É. Para quanto que foi agora? Foi para uns 2, tá chegando, não tá praticamente nada. Posso te falar que nem tô ligando mais. Passou, tô bem melhor. Não dói falar dele, não dói. Tá. Passou. A dor em relação ao que ele falou sumiu. E agora a gente tem a mágoa em relação ao seu ex-marido, né? O pai do seu Nossa, filho, com toda a é conduta. Quanto que tá isso. isso para você de 0 a 10? 10. Vamos fazer algumas rodadas para isso, então? Vamos, deixa eu apoiar aqui. Pronto. Eu vou. Como você me contou uma história um pouco mais geral, tem alguma história específica em relação a ele que você gostaria de trabalhar? Nossa, tem. Quando eu saí da cama e eu passei para cadeira de rodas, eu ainda estava com a boca contida, com fios de aço quebrado aqui, ela não abria. Eu fui para minha fazenda, né? Porque eu tinha que esperar para poder fazer as outras cirurgias. E eu morava em Ponte Nova, na minha fazenda, e a minha família mora aqui em Juiz de Fora. As minhas cirurgias foram todas feitas aqui. Depois eu acabei mudando para cá. Da fazenda eu já tinha doado para Raíssa, mas o irmão, e eu vim para cá. Mas aí eu voltei para casa. A Raíssa voltou comigo na cadeira de roda, a alimentação tinha que ser toda batida, essa coisa toda. Ele me agrediu. Ele pegou no meu rosto e puxou de um lado para o outro e estava tudo amarrado para poder consolidar. Não tinha ainda osso direito aqui. Estava colocando, a dor foi descomunal.
Essa covardia para mim foi extremo, porque eu estava totalmente debilitada, eu não tinha nem como reagir. Eu estava numa cadeira de roda bem machucada, fisicamente machucada, porque espiritualmente nem se fala, sempre foi muito machucada. Mas eu achei isso extremo, extremo da covardia. Eu não tinha nem como me defender. Agora que você lembra dessa história, nesse instante, o que que você sente no seu corpo, no seu coração? Um pouco de revolta, sabe? De não ter tido uma reação diferente. A reação que eu tive foi eu chorar muito e pedir minha irmã para se eu podia vir para cá. Então eu tenho essa sensação de impotência, de, de não ter feito algo diferente. E dá um peso, um peso em mim toda. Ok. Vamos lá, bate no ponto do karatê. Respira fundo, dá umas 3 respiradas, tá? Respira fundo. Solta. Mais uma vez, respira fundo. Solta. Mais uma vez. Solta. Mesmo que eu tenha sido agredida covardemente após a minha recuperação do hospital, após o meu retorno para casa do hospital. Mesmo que eu tenha sido agredida covardemente após o meu retorno do hospital para casa, Após o meu acidente, após o acidente, onde eu estava ainda, pós-cirurgia, onde eu estava ainda pós-cirurgia, com meu maxilar amarrado. com meu maxilar amarrado. Mesmo assim eu me amo. Mesmo assim, eu me amo. Eu me aceito, eu me perdoo. Eu me aceito, eu me perdoo. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Mesmo que eu tenha me sentido impotente. Mesmo que eu tenha me sentido impotente. Que eu sinta revolta. Que eu sinta revolta. E esse peso no meu corpo. E esse peso no meu corpo. Mesmo assim eu me amo. Mesmo assim, eu me amo. Eu me aceito, eu me perdoo. Eu me aceito, eu me perdoo. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Topo da cabeça. A minha alma sangra. A minha alma sangra. Com essas histórias de violência. Com essas histórias de violência. Por essas agressões que eu passei. Por essas agressões que eu passei. Eu tinha acabado de sair do hospital. Eu tinha acabado de sair do hospital. De cirurgias de reconstrução da minha face. De cirurgias de reconstrução da minha face. O meu maxilar todo amarrado. Com meu maxilar todo amarrado. Ele covardemente me pegou pelo queixo. Ele covardemente me pegou pelo queixo. E me balançou de um lado para o outro. E me balançou de um lado para o outro. A minha alma sangra. A minha alma sangra. Por lembrar dessa covardia. Por lembrar dessa covardia. E eu sinto revolta. Eu sinto revolta. Eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Eu estava impotente. Eu estava impotente. Que covardia esse homem fez comigo. Que covardia esse homem fez comigo. Eu não tinha nem como me defender. Eu não tinha nem como me defender. E por vezes ele me chamou de aleijada. E por vezes ele me chamou de aleijada. Dizendo que eu era incapaz de cuidar do meu filho. Dizendo que eu era incapaz de cuidar do meu filho. Porque eu era uma aleijada. Porque eu era uma aleijada. Homem covarde. Homem covarde. Que se esconde atrás de uma autoridade.
que se esconde atrás de uma autoridade. Isso me magoa muito. Isto me magoa muito. Esse homem me tirou o filho. Esse homem me tirou o filho. Alienou o meu filho em relação a mim. Alienou o meu filho em relação a mim. Só depois que meu filho ficou mais velho, Só depois que meu filho ficou mais velho, ele soube das verdades que aconteceram comigo ele soube das verdades que aconteceram comigo e das minhas tentativas de vê-lo, e das minhas tentativas de vê-lo, onde eu também fui agredida, onde também fui agredida, verbal e fisicamente. verbal e fisicamente. Eu tinha acabado de sair do hospital, Eu tinha acabado de sair do hospital, totalmente impotente, totalmente impotente, reconstruída, reconstruída, fisicamente reconstruída. fisicamente reconstruída. A minha alma sangra A minha alma sangra com tamanha covardia. com tamanha covardia. Vem essa tristeza, Vem essa tristeza, essa revolta, essa revolta, esse sentimento de impotência esse sentimento de impotência. e principalmente por E eu, principalmente eu não ter tantas pessoas a quem recorrer. por eu não ter tantas pessoas a quem recorrer. E, inclusive, quando eu recorri a autoridades, Inclusive, quando eu recorri a autoridades, os meus direitos me foram negados. os meus direitos me foram negados. O meu filho me foi negado. O meu filho me foi negado. Isso me traz muita mágoa, Isso me traz muita mágoa, muita dor. muita dor. Eu fui ameaçada, Eu fui ameaçada, inclusive na delegacia de mulheres. inclusive na delegacia de mulheres. Eu fui muito maltratada. Eu fui muito maltratada. Eu só fui ajudada pelos promotores Eu só fui ajudada pelos promotores e pelas demais autoridades. Eu fui e, negligenciada. e pelas demais autoridades. Eu fui negligenciada. Eu me sinto impotente. Eu me sinto impotente. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. Eu sinto revolta e raiva. Eu sinto revolta e raiva. Um peso no meu corpo. Um peso no meu corpo. Mesmo assim, eu me amo. Mesmo assim, eu me amo. Eu me aceito e me perdoo. Eu me aceito e me perdoo. Profundo e completamente. Profunda e completamente. Ok. O que você está sentindo agora no seu corpo? Alívio. Bastante alívio. O Botar peso pra que fora ajuda, ajuda, né? né? Ajuda. O peso que você tá sentindo, que você estava sentindo, né? Você falou assim, esse peso que eu sinto no corpo, né? É como se fosse o peso da história. Isso. Nessa respirada que eu dei, quando você perguntou, que eu fiz, é como se tivesse caído, sabe? Saiu do meu ombro. E essa história para você, essas lembranças, essa mágoa, essas dores, elas estavam com a pontuação 10. Como é que está agora? Aumentou, diminuiu ou ficou igual? Diminuiu. Está em quanto Diminuiu. agora? Entre 7 e 8. É uma mágoa de muitos anos. Ela não acaba. Sabe? Eu tô doida pra ficar livre dela, eu vou ficar. Eu vou me curar. É porque a sua história, ela tem uma somatória de experiências muito exigentes emocionalmente, fisicamente. Desde os 15 anos. Aos 15 anos começou a minha trajetória do terror. Aos 15 anos, eu já te falei, né? Eu fui
posta na rua, sem ter para onde ir, tive que ser adulta da noite pro dia. Meus pais não tiveram atitudes, porque meus pais separaram, fui morar com os meus avós. E fui posta na rua porque o meu avô falou que ele não gostava de mim. E a minha mãe me levou para casa de outra avó, onde eu passei outros terrores, onde eu fui parar na casa de uma tia, onde eu fui molestada, depois eu fui estuprada. E eu tenho N coisas assim, entendeu? A trajetória começou aos 15. Mas o estupro eu venci ele com o tempo, passou. O nojo da pessoa que me molestou, eu só há uns 6 meses, ano passado mais ou menos, que eu consegui ficar mais, assim, ficar melhor com essa história. O nojo me matava. A pessoa que me molestou era um tio. Então, não tio direto, marido da minha tia, mas era tio. Me conhecia desde menina, pequenininha. Então, muito nojo, eu sentia muito nojo. E eu tive que ser adulta da noite pro dia e eu tive que ouvir horrores. Eu tive que ouvir horrores dessa história, porque tudo que acontecia, eu era responsável por isso. Eu era responsável porque o meu corpo chamava atenção. Eu era responsável porque eu que era vadia e eu devo ter dado de cima deles, por isso que eles fizeram o que fizeram. Eu pedi para ser molestada como se eu tivesse pedido para ser estuprada, entendeu? E você é muito mole, seja forte. Por isso, eu tô entrada no hospital morrendo. Eu, com esse negócio, seja forte, seja forte, seja forte, eu me tornei resistente à dor. Quando eu chego a falar que eu tô sentindo dor, tô muito ruim, muito ruim. Os médicos sempre falam, por que esperou até agora? Porque eu sou mole. Porque eu tô de frescura, isso eu já ouvi. Para de frescura. Aí quando eu cheguei no hospital, como é que você tá? Eu falei assim, continuo tendo uns ataques de frescura. Aí me pedem perdão, sabe? Por ter falado. Até da última vez que eu operei agora, me pedem perdão. Desculpa por ter falado assim. Eu falei, não, são meus ataques de frescura. Tudo bem. Então, eu sempre levo a culpa de tudo, até de ficar doente mesmo. Eu não sabia que era eu quem estava fazendo isso comigo até então. Quando eu descobri que era eu virei e falei: a amargura, a tristeza, eu me mato a cada dia. Eu me provoco várias doenças em mim. Um dia eu consigo me matar de tanta amargura, de tanta tristeza. É isso que me adoece. E como sou taxada de mole e frescurenta, eu vou aguentando a dor e vou engolindo seco. Quando estoura, arrebenta tudo de uma vez. É isso, eu detectei. Já acho que já é um passo eu ter descoberto que eu faço isso comigo, né? Sim, sim. Porque o corpo está sinalizando, né? Tem alguma tá errado, né, Sandra? A gente precisa reagir porque tá errado. Isso tudo tá errado, né? E então que bom que você tem hoje essa consciência. E isso não tem nada a ver com culpa. Agora eu vou me culpar por ter feito isso comigo. Não, né? É fazer o caminho positivo em relação a isso. Não, eu não preciso me culpar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para mim e me curar disso tudo. Eu mereço isso. Eu tenho essa oportunidade de mudar tudo isso na minha vida. Sabe o que eu pensei um dia, Pri? Eu falei assim, apesar de tudo que aconteceu comigo, eu sou uma vencedora. Eu não me prostituí, eu não virei uma delinquente, eu não saí fazendo merda por aí, eu consegui ser mãe, eu consegui gestar uma fazenda, eu consegui me formar na faculdade, eu fiz 2 vestibulares e eu me formei, eu sobrevivi a acidente horroroso, então eu falei, eu sou uma vencedora. Quando todo mundo vira e fala pra mim, você é a parte podre da família.
Eu viro e falo assim, eu sou uma vencedora. Por tudo que eu passei, eu sou uma vencedora. Então eu comecei a reagir assim agora, entendeu? Quando eu viro e falo que eu sou a parte podre da família, por quê? Por ter sido molestada, estuprada, por ter apanhado. Tem pessoas na minha família que falam, eu não tenho vergonha de contar que eu apanhei 10 anos. Eu falei, não, não tenho, porque eu apanhei 10 anos. E eu apanhei mesmo. Eu não tenho vergonha de falar nada do que aconteceu comigo. Absolutamente nada. Eu falo tudo o que aconteceu comigo. E eu envergonho a minha família por causa disso, quando as pessoas me perguntam, porque eles querem que eu camufle, que eu mostre que eu sou uma pessoa certinha, um robozinho da sociedade. Eu não sou. Eu não sou assim. Eu sou muito verdadeira, muito sincera. E a minha sinceridade às vezes machuca muito. Eu sei disso. Até meu atual marido pediu que eu tivesse um pouco de tato para falar as coisas. Eu hoje em dia me policio mais, mas não deixo de falar a verdade. Não com tanta brutalidade, eu falava sem perceber. Hoje eu presto mais atenção quando eu vou falar para não magoar as pessoas, porque realmente eu vi que a forma como eu falava era uma forma meio abrupta e a pessoa até espantava. Mas hoje em dia eu me vejo como uma vencedora, porque apesar de tudo isso, eu tô aqui. Eu não suicidei, eu tentei suicídio 3 vezes. E na última vez que eu tava pulando do viaduto em Belo Horizonte, eu fui pega pela mochila e pela roupa. Uma pessoa me pegou, me esfolei toda, porque me puxou naquele parapeito e eu não caí, né? Tô aqui. Mas a minha ideia foi pular do viaduto Santa Teresa, que lá embaixo é um movimento só, né? E não ia ter jeito. Ia cair, alguém ia passar, um monte ia passar em cima. Se não morresse mesmo na queda. Mas depois disso eu falei, quanta besteira. Eu tirar minha vida porque um monte de gente me machucou. Não é certo. Eu tive essa consciência, sabe? Aos 26 anos eu ingressei no budismo e comecei a estudar filosofias. Eu sempre gostei de filosofia. E eu vi que aí eu estava no caminho certo. Que eu não tinha que me matar porque as pessoas me agrediram. Eu consegui compreender isso. Eu tô bem melhor agora. Eu falei bastante, né? Eu falo muito. Porque até os 13 anos de idade eu não falava não conversava com ninguém. Não conversava. Sempre fui muito deprimida. Tenho 28 anos que eu faço tratamento psiquiátrico. 29. Uhum. Sandra, vamos lá. Vamos continuar aqui. Como eu te disse, né? Em uma sessão a gente não consegue, né? Limpar Né? tantas Tanta coisa. histórias, tanto sofrimento, tantas negatividades, né? É, a gente não consegue, né? Então, o que a gente fez hoje? A gente conseguiu trazer um pouco de alívio, um pouco de clareza, né? Um pouco de Bastante alívio. ali. Foi bastante. Foi bastante. Mas mesmo assim, a gente ainda não vai finalizar, tá? Ainda vou fazer mais uma rodada aqui com você, até para você quebrar um pouco esse posicionamento de que eu tenho que aguentar tudo, que eu não posso ser mole, né? Porque é como se eu fosse fraca, né? Como se eu fosse frescurenta. E isso também te traz dor, né? E quando a gente fica muito tempo se conduzindo dessa forma, é como se a gente se tornasse um soldado que está sempre para a guerra, sempre pronto para a guerra, né? E aí vem a guerra e o soldado está ali machucado, ralado, às vezes, né? Até levou um tiro e precisou, né, se restabelecer, perdeu algum membro, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Você vem sucessivamente vivendo essa tensão, né? Que eu preciso estar atenta porque a qualquer momento eu posso ser desmoralizada novamente, eu posso ser agredida novamente, e eu tenho que ser forte, porque se isso acontecer, eu não quero ouvir que as pessoas me digam que eu sou frescurenta, e nem quando eu estou doente, nem quando meu corpo diz, olha, a gente precisa ir ao médico porque está surgindo um sintoma aqui, porque está doendo, né? Eu digo para ele, para com isso, que fresco que você é. Né? Então, até quando você está precisando se acolher, o que vem?
vem esse negócio de que, né, não, eu sou frescurenta, tá? Só pra gente dar uma aliviada nisso também, para você começar a se conectar com você e você se permitir, sim. Ah, você é frescurenta? Olha, na sua opinião, eu sou frescurenta. Eu tô precisando de acolhimento, eu tô precisando ir ao médico, eu tô com sintoma, eu preciso sim e eu vou me dar esse direito. Cuidar de mim, Tá. tá bom? Então vamos lá, bate no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta amargura Mesmo que eu sinta amargura e muita tristeza e muita tristeza. quando as pessoas dizem que eu sou mole Quando as pessoas dizem que eu sou mole e que eu sou frescurenta. e que eu sou frescurenta. Eu já passei por tanta dor, Eu já passei por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanto sofrimento que criei uma resistência à dor. e criei uma resistência à dor. E eu me negligencio por causa disso. E eu me negligencio por causa disso. E mesmo que isso aconteça, E mesmo que isso aconteça, eu me amo, eu me amo. eu me aceito, eu me perdoo, Eu me aceito, eu me perdoo. profunda e completamente. Profundo e completamente. Essa tristeza, Essa tristeza, essa amargura essa amargura, por toda a minha história de sofrimento, por toda a minha história de sofrimento, pelas agressões morais, pelas agressões morais, físicas, físicas, psicológicas, psicológicas, que detonaram o meu emocional, que detonaram o meu emocional, que detonaram o meu espírito, que detonaram o meu espírito. a minha alma sangra. A minha alma sofre. E me dói muito E me dói muito quando dizem que eu sou mole quando dizem que eu sou mole e frescurenta. e frescurenta. E mesmo que isso aconteça, E mesmo que isso aconteça, eu me amo, eu me amo. eu me aceito, eu me perdoo, Eu me aceito, eu me perdoo. profunda e completamente. Profundo e completamente. Essa amargura, Essa amargura, essa tristeza no fundo da minha alma, essa tristeza no fundo da minha alma. a minha alma que sangra A minha alma que sangra pelas agressões, pelas agressões, pelas injustiças, pelas injustiças, por ter sido desmoralizada por ter sido desmoralizada e por ter sido machucada, inclusive quando eu estava impotente. e por ter sido machucada, inclusive quando estava impotente. Desde os meus 15 anos, Desde os meus 15 anos, vários episódios vários episódios de violência de violência. e me chamam de frescurenta, E me chamaram de frescurenta, me chamaram de mole, me chamaram de mole, negligenciaram a minha dor. negligenciaram a minha dor. E por causa desses julgamentos, E por causa desses julgamentos, eu acabei me negligenciando também. eu acabei me negligenciando também. E isso me traz tristeza. Isso me traz tristeza. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para você agora? Se você pudesse, assim, você pode se acolher agora. O que você diria para você, Sandra, nesse acolhimento? Eu quero me aceitar e me amar, porque eu sempre me odiei, mesmo por ouvir de que eu era horrível, de que eu era feia fisicamente, de que eu era burra, de que eu era besta, e eu quero pensar que eu sou capaz, eu sou o que eu sou inteligente, eu dou conta de fazer tudo aquilo que me proponho, então eu quero me amar, eu quero me aceitar, eu quero me amar mesmo, eu preciso me amar. Quando você diz eu me amo, é verdadeiro para você?
É superficial, não consigo ainda me amar mesmo, não consigo, ele é bem superficial. Foram muitos anos disso na minha cabeça, então eu tenho me amado um pouquinho, mas eu quero me amar incondicionalmente mesmo, por eu ser eu, Ok? ser da forma que eu sou. Eu não quero me modificar porque as pessoas querem que eu seja de outra forma. Eu sou o que eu sou. Então diz para você mesmo assim: eu vou experimentar me amar. Eu vou experimentar me amar. Eu vou me dar essa chance. Eu vou me dar essa chance. A partir de agora, A partir de agora, eu decreto para mim eu decreto para mim que eu mereço me amar. que eu mereço me amar. E eu vou exercitar o músculo do amor E eu vou exercitar o músculo do amor para comigo, para comigo, me olhando com atenção, me olhando com atenção, com respeito, com respeito, com acolhimento, com acolhimento, com aceitação, com aceitação, me resgatar me resgatar na minha essência, na minha essência, esse amor que existe dentro de mim, esse amor que existe dentro de mim, por mim mesmo. por mim mesmo. Na minha essência, esse amor existe. Na minha essência, esse amor existe. E ele é tão puro e verdadeiro. E ele é tão puro e verdadeiro. E eu vou me ligar a ele novamente. E eu vou me ligar a ele novamente. Eu declaro que eu vou permitir esta ligação. Eu declaro que eu vou permitir essa ligação. E a cada dia, E a cada dia, esse amor vai aumentar. esse amor vai aumentar. Essa aceitação vai aumentar. Essa aceitação vai aumentar. Ok? Você gostaria de complementar? Não, tá bom, Bem? tá bem. Então diga, eu experimento me amar, Eu experimento me amar, me perdoar, me perdoar profunda e completamente. profunda e completamente. Eu sinto muito Eu sinto muito por tudo que eu passei, por tudo que eu passei, por essa história de dor e sofrimento. por essa história de dor e sofrimento. Eu sinto muito ter passado por tudo isso. Eu sinto muito ter passado por tudo isso. Eu sinto muito até por ter me culpado Eu sinto muito até por ter me culpado e me autorresponsabilizado por isso. e me autorresponsabilizado por isso, Como se eu tivesse sido como se eu tivesse sido a pessoa que a fez a pessoa ação para sofrer. que fez a ação para sofrer. Eu perdoo a mim mesma. Eu perdoo a mim mesmo. Dia a dia esse perdão aumenta. Dia a dia esse perdão aumenta. Você sente quando você diz eu posso me perdoar? Você sente que isso é verdadeiro? Sim, sinto que é verdadeiro. Bom, então eu me perdoo Eu me perdoo por toda essa história de dor. por toda essa história de dor. Eu me liberto da culpa, Eu me liberto da culpa, me liberto das dores. eu me liberto das dores. E a partir de agora, E a partir de agora, eu escolho me relacionar eu escolho me relacionar com pessoas que agreguem valor a mim, com pessoas que agreguem valor a mim, que me deem carinho, que me deem carinho, amor amor e principalmente respeito. e principalmente respeito. O meu respeito a mim mesma aumenta. O meu respeito a mim mesma aumenta. O amor a mim mesma aumenta. O amor a mim mesma aumenta. E eu vou atrair o E que eu eu vou sou. atrair o que eu sou. Eu sou amor, Eu sou amor, eu sou respeito. eu sou respeito. E é isso que eu vou ter na minha vida.
E é isso que eu vou ter na minha vida. Eu me perdoo Eu me perdoo profunda e completamente. profunda e completamente. Bom, pode parar de bater. Como é que você está se sentindo? Tô bem, tô leve. Como eu te falei, o peso some, né? Ele sai. É muito bom poder falar. Faz É, bem a fazer a terapia, melhora muito, ajuda muito. quando você começar a se desapegar, né, disso totalmente, provavelmente o teu intestino volte a funcionar bem, né? Porque às vezes essas dores, elas ficam tão arraigadas dentro da gente que é difícil a gente se desapegar disso, né? É difícil a gente Sabe, sair dessas negatividades. Pode isso falar. vem da infância toda, todinha. A minha mãe me levava ao hospital para poder lavar, para não ter que operar, né? Uhum. Isso veio minha vida toda, todinha. Porque muita Acho coisa que você foi guardou para chamando. você, né, Sandra? Quando você Eu acho que foi. Deixa eu ver se tem alguém chamando. tá, Eles não batem campainha, não. Eles tá. dando a buzina na minha porta. Isso vem a vida inteira. É uma tristeza. Saiu. Quem era foi. Quem era foi. Né, Tailovsky? Então, essas são as minhas orientações, Sandra. Se desapega disso tudo, que não significa, não significa coisas boas para você. É claro que você precisa se trabalhar, né? Tem muitas questões aqui ligadas ao seu ex-marido, ao seu filho, que precisam ser trabalhadas, tá? É muito importante que você faça essas liberações na sua sequência para você melhorar o teu estado de saúde, para você tirar essas negatividades, para o seu corpo se dar a chance, para ele ter chance, né, de se recuperar energeticamente também. Porque as nossas emoções, essas negatividades, elas desequilibram a nossa energia, desequilibram o nosso sistema endócrino, desequilibra a produção de hormônios e de todos os químicos que o nosso corpo precisa produzir para ele fazer manutenção, restauração. E quando a gente fala de doenças, a gente precisa desse corpo equilibrado até para que seja possível um caminho de remissão, tá? Então, continue esse trabalho, tá? Busque um terapeuta, ajuda. Você está fazendo reiki, você mesmo diz, poxa, Pri, estou fazendo reiki com você todas as quartas-feiras à noite, né? Lá no grupo aberto, e tem me ajudado. Então, continua nisso, tá? Continue fazendo esse trabalho e, principalmente, se você puder, escolha fazer esse trabalho mais ativo que a gente fez hoje. Você consegue ter uma percepção do quanto você conseguiu ter um alívio mais rápido numa única sessão de todas as Uhum. negatividades que você estava sentindo, né? É É claro, que é claro que não é um passe de mágica, né? Então teria que não. seguir aqui outras sessões para você realmente fazer um trabalho completo, tá? Mas foi, acho que, uma experiência interessante. A tua história certamente vai tocar outras pessoas, outras mulheres, né? Que também passam por isso. E vai trazer consciência, vai trazer coragem, né? Porque esse trabalho é como se fosse você estivesse fazendo um depoimento da sua vida, né? Então, você até vai motivar outras mulheres que não estão bem, poxa, né? Olha tudo isso que a Sandra passou e ela tá virando a mesa, né? Eu posso virar a mesa também. Então, você fez um trabalho muito bonito hoje para você, em primeiro lugar, para você e também para motivar outras mulheres, né, a tomarem força pela sua vida, pela sua saúde, né, e buscar aí libertação emocional para poder viver uma vida mais feliz, mais equilibrada, mais plena e mais saudável, tá bom? Tá bom, obrigada, Pri. Obrigada Imagina, mesmo pela atenção, por tudo que você fez por mim. imagina. Gratidão eterna. Gratidão, minha flor, eu que agradeço.
Tá bem? Então, vou me despedir de você, vou me despedir de quem acompanhou a gente aqui no Instagram. Eu peço desculpas mais uma vez, porque a gente não conseguiu fazer as transmissões simultâneas, então a gente veio para o Instagram para facilitar. Mas eu vou pegar aqui essa live que ficou no Instagram e vou colocar nas outras mídias também, tá bom? Tá bom, tá jóia. Beijo. Gratidão, minha Obrigada. flor. Gratidão a você. Namastê. Muito Namastê. obrigada e siga o seu caminho, desperte o seu ser, essa mulher maravilhosa que existe dentro de você, porque você merece ser feliz e plena. Pode deixar. Beijos, gratidão. Beijo. Gratidão a você. Tchau, tchau.